Vamos fazer a leitura, irmãos, no Evangelho narrado por João. Capítulo 1. Iniciaremos do verso 15. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então que: és tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vis descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde ele morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo.
levou a Jesus e, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade, eu vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém. São episódios marcantes e ocorreram de um jeito tão singelo, tão simples, mas são cheios de significado. Testemunho de João, um homem que anulou-se a si mesmo, um homem que fez da sua história apenas e unicamente uma forma de anunciar a Jesus. Ele mesmo vivia isolado, vivia uma vida privada dos prazeres dessa nossa natureza humana. E o único prazer e alegria dele era mostrar que a luz anunciada havia raiado. João testificou dele, aqui está dizendo, e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Antes dele e antes de todos, porque ele é o Verbo. Nesse mesmo capítulo se vê lá: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João testificava: esse Verbo é Deus, tomando a natureza humana, ele se apresenta entre nós. E eu fui anunciado acerca dele. Nem conhecia ele pessoalmente, mas o Espírito de Deus revelou a João que ele deveria encontrar com esse, que era primeiro, que faria grandes mudanças na história da humanidade. E ele fala dele com muita propriedade. E todos nós recebemos também da sua plenitude. A plenitude do Espírito repousava sobre Jesus. A sua natureza humana, ela tinha as suas restrições, mas a sua natureza divina não conhecia restrições. E ela só se restringia para cumprir uma missão, enquanto ele ficava preso dentro de um corpo que sentia dores, cansaço, e sentia fome, frio. E aqui ele fala: todos nós recebemos da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi Moisés quem trouxe. Na verdade, nem foi Moisés, foi dado a ele por intermédio dos anjos. Não era propriamente de Moisés, ele foi um intermediário. Ele foi aquele que Deus colocou para mediar
essa lei, essa forma de viver proposta dentro de uma norma de conduta, de regras e de valores. Mas, irmãos, Jesus Cristo nos trouxe a graça. A graça, como já foi dito muitas vezes, ela é muito mais do que nós podemos imaginar. Ela é amor, misericórdia, perdão, poder. Ela inspira, ela capacita o crente. Ela faz com que a nossa natureza humana possa ser subjugada pela natureza divina de Jesus Cristo em nós. Todo ser humano é escravo, é vencido, é derrotado, se o Espírito de Deus não estiver nele. Porque o ser humano não é capaz de por si mesmo se erguer de sua natureza caída. Mas a graça, Paulo fala, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Uma graça que nos trouxe a salvação. E a fé é a nossa crença na pessoa santa de Jesus. Quando temos a fé em Jesus, temos acesso à graça. É que João fala, nós recebemos da sua plenitude, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, ele é a verdade. Muitos querem falar, quando Pilatos perguntou para Jesus o que é verdade, ele não soube responder. São argumentações infantis. Quando Jesus falou com Pilatos o que é verdade, Pilatos virou as costas e saiu. Mas a verdade é Jesus, ele é a verdade. O nosso inimigo é exatamente a mentira. São os dois polos, positivo e negativo. Luz e treva. Amor e ódio. Verdade e mentira. Ele é a verdade. Quem está nele está na verdade. Quem anda com ele anda na luz. Quem anda com ele não tropeça. Quem anda com ele sofre. Quem anda com ele passa processos difíceis? Passa. Passa perdas? Passa perdas. Mas quem anda com ele vai vencer. Porque todo esse panorama natural que nós vivemos é passageiro. Você sabe isso. Isso aqui tudo vai passando. Nós estamos passando e essa própria criação de Deus também vai passar. Nós somos peregrinos. Mas à medida que a natureza de Cristo ela vai sendo transferida para nós, todas as nossas trevas vão se afastando de nós. Isso é a graça de Deus. E a plenitude. Ele fala, Deus nunca foi visto por alguém. É impossível alguém olhar a Deus e vê-lo. Nós não conseguimos nem alcançar os limites do cosmos. Como que vamos ver Deus? Ninguém nunca viu Deus. É impossível vê-lo. Mas Jesus, quem olha para Jesus, enxerga Deus. Quem olhar para Jesus vai enxergar Deus. E como eu olho para Jesus? As Escrituras. Elas testificam de Jesus. Quando eu olho para a Escritura e creio, e leio, e entendo, eu estou olhando para Deus, porque Deus, Ele se fez carne em Jesus e deixou o texto bíblico para o nosso aprendizado. A Bíblia é o caminho que eu tenho para conhecer a natureza divina de Jesus. É isso. Nunca ninguém viu Deus. E se alguém visse Deus, ele não conseguiria mais viver aqui. Porque a glória é extasiante. A excelência de uma visão dessa tiraria do ser humano a vontade de viver aqui. Nós não conseguiríamos mais viver aqui. Seria impossível suportar o peso dessa vida, tendo a memória de uma glória que não tem limite. Mas um dia nós vamos conhecê-lo, face a face. Não por figura, não por oratória, mas entra dentro do ambiente onde a glória dele resplandece e com o corpo de glória e com uma nova natureza nós vamos conhecer a Deus. Aquele dia nós vamos conhecer toda a excelência da criação.
E é para isso que nós somos chamados, é para isso que Jesus Cristo veio. Ele veio exatamente abrir o caminho que estava fechado. Ninguém poderia chegar até Deus. O caminho foi fechado lá atrás, no Éden. Mas foi aberto em Jesus. Eu escutei acho que era um rabino, eu acho que ele era rabino judeu, falar uma coisa que me chamou muita atenção. Quando Jesus estava na cruz, ele bradou: tudo está consumado. Eu realizei toda a obra. Ele entregou o seu espírito, falou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você se lembra que lá no tabernáculo, naquele tabernáculo, no templo de Jerusalém, o véu grosso, é um véu grosso, era um véu grosso. O véu grosso rasgou-se do alto a baixo. Ali Jesus foi assassinado na cruz por nossa causa. E os judeus falam que quando um pai perde um filho, ele rasga suas vestes, rasga toda a sua veste num pranto de desespero, de angústia. E o rabino falou assim, eu achei muito bonito. Aquele dia Deus rasgou as vestes dele dentro do santuário, porque foi assassinado o seu filho na cruz por nossa causa. Bendito seja Deus que nos reconciliou consigo mesmo na pessoa de Jesus. E fez de nós novas criaturas. E nós cremos que vale a pena andar com Ele. Esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem: quem és tu? Se os irmãos puserem atenção nesse diálogo aqui, vocês vão ver como João anulou-se. Ele era Elias. O Senhor Jesus falou: na verdade Elias virá. Contudo, Elias já veio. E está escrito assim: eles entenderam que lhes falava acerca de João Batista. Ele era o anjo que estava escrito: eis que eu enviarei meu anjo diante de tua face, para converter o coração dos filhos e dos pais, para que eu não os fira. Ele era profeta. Ele era Elias. Mas ele não se identificou com nenhuma dessas figuras para se anular. Eu não sou o Cristo, a primeira negação dele, porque ele não era mesmo. Não olhem para mim com muita atenção, porque eu não sou o Cristo. Então quem é você? Elias não, profeta não. Quem é você? Porque eu preciso dar uma resposta para aqueles que vieram aqui. Olha o que ele falou que ele é. Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Acerta os caminhos seus, antes que seja tarde. Vocês vejam que ele anulou-se de tal maneira que ele falou que eu sou apenas a voz de alguém maior do que eu, que me mandou anunciar, eu anuncio num deserto. E isso aqui continua um deserto até hoje. Ele se anulou a si mesmo. Se você não é profeta, não é Elias, não é Messias, por que você batiza então? Aí ele veio fazendo umas afirmações bonitas. Olha, eu batizo com água, que é um batismo para arrependimento. Mas, olha o que ele fala. Mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Esses fariseus, vocês não conhecem. Esse batiza com o Espírito. Você já recebeu o batismo com o Espírito Santo, irmão? Já recebeu? Quem recebeu o batismo com o Espírito Santo é transformado. Batismo com o Espírito Santo não é uma palestra que transfere. Não é fazendo curso, não. É se humilhando diante de Deus e permitindo que o Espírito dele possa tomar posse de nossa natureza. Esse batismo com o Espírito Santo é aquele que transforma a nossa natureza. E ele fala: este é aquele que vem após mim. Ele batiza com o Espírito.
Eu não sou digno nem de desamarrar a correia da alparca dele. Ele falava isso no outro dia, Jesus vinha passando. E ele falou, eis aí o Cordeiro de Deus. Aí ele falava isso para os judeus. Aqui nós temos que fazer uma memória. Há muito tempo, a partir de agora, milhares de anos atrás, entrou um mocinho escravizado dentro da terra do Egito, vendido, não lembro, acho que foi 20 moedas de prata, eu acho. Entrou no Egito como escravo. Depois de muito sofrimento, muita angústia, o dom de Deus se manifestou nesse moço. Então Deus levantou a cabeça dele dentro da terra de Faraó. Ele se torna o segundo homem mais importante no Egito. O Faraó falou, eu sou o Faraó, mas nessa terra ninguém tira o pé do lugar sem ordem de José. Ele manda em tudo aqui. E assim José ficou no Egito como o homem mais importante depois de Faraó. Faraó tinha uma figura simbólica, ele tinha uma figura geral, um administrador dado por Deus, uma gestão do Egito, que todo o trigo da terra estava nos silos de José. Até seus irmãos que tinham vendido a ele, um dia foram ter com ele sem ele saber que ele era o senhor da terra do Egito. Vocês já leram isso? Chegaram lá, eles reconheceram José. Eles pensaram, José não reconhece a gente, mas a gente está reconhecendo ele. Ficaram muito assustados. O homem era poderoso, mas o tanto que ele sofreu ali, ele tinha aprendido a perdoar também. E ele perdoou seus irmãos num momento lá que foi tão bonito. Ele abraçou, mandou chamar seu pai. Abraçou seus irmãos e beijou, porque ele chorava tanto que lá de fora do palácio eles escutavam o choro dele. E ali, muito tempo, o povo hebreu viveu em paz. Mas depois vieram os faraós que não conheciam José, não conhecia aquele faraó que havia dado honra a José, e começou o sofrimento do povo hebreu. Aqui nós vamos entender essa frase que ele fala. Esse é o Cordeiro de Deus. O povo gemeu, sofreu, passou por muita dificuldade e clamava a Deus, porque no sofrimento o homem deixa um pouco a sua arrogância. Chorava, clamava, pedia, e Deus se apiedou. E pela mão de Moisés, numa sarça ardente no deserto, o Senhor se apresentou a Moisés, conversou com ele e falou, você vai tirar esse povo aí do Egito. E ele ainda não queria. Eu não sei nem falar. Manda outro. Eu vou mandar você mesmo. Já que você está achando dificuldade em falar, eu posso pôr palavra na sua boca, mas como você está reclamando, eu vou mandar seu irmão falar por você. Seu irmão já está chegando aí. Logo depois o irmão dele chegou, Arão. Então a história é essa. Eles saíram do Egito com prodígios sinais. Foram 10 grandes maravilhas no Egito. No princípio, o inimigo começou a fazer os mesmos sinais. Quando Arão jogou a vara no chão, os sacerdotes egípcios jogaram a vara também. A vara de Arão virou uma serpente, a vara deles também virou uma serpente. Olha que poder maligno estava no Egito. Contudo, a serpente de Arão foi lá e engoliu as outras. Acabou o poder. Foi o segundo, terceiro sinal, aqueles magos falaram, olha, para nós chega aqui. O dedo de Deus está nesse negócio aí. Não dá mais para nós. E foram sinais e maravilhas. Saíram do Egito e o Senhor falou depois com Moisés, agora eu quero que você sacrifique um cordeiro e vai juntar a sua família. Você se aparamenta, se veste como alguém que vai fazer uma viagem, assenta seus filhos em volta da mesa, mata um cordeiro e põe ervas amargas nele. E quando o filho seu, sua filha perguntar, papai, o que é isso? Você fala, olha, isso aqui é para nós lembrarmos que um dia nós somos escravos no Egito. Mas
Deus, com sua mão forte, nos tirou de lá. E por que essa erva que amarga? Você pode lembrar o sofrimento que nós tivemos lá, escravizados. E esse cordeiro é o sinal, o símbolo da nossa libertação. E essa festa vai chamar Páscoa. Eis aí o Cordeiro de Deus. Sabe o que o João está falando? A Páscoa que até hoje vocês celebraram, ela a partir de hoje tem outro significado. Aqueles cordeiros eram cordeiros imolados, incapazes de tirar o ser humano do pecado. Porque quando os hebreus saíram do Egito, o Egito não saiu deles. No meio do caminho começaram a reclamar com Deus. Cadê? Eu tenho saudade dos pepinos que eu comia no Egito. Esquecendo que eles eram escravos, torturados. Eles esqueciam. Eu estou com saudade das frutas do Egito. O Senhor se aborreceu muito com eles. E eles acabaram ficando no deserto. Os meninos que não tinham nenhuma força que chegaram na terra prometida. Quando João falou, eis aí o Cordeiro de Deus, ele estava anunciando, olha, não é para tirar de um país. Esse cordeiro é diferente. Ele vai fazer é a marca da soltura do ser humano das mãos desse faraó que governa o planeta, Satanás, que governa todo o ser humano debaixo do pecado. Escraviza o ser humano debaixo do pecado. Jesus vai soltar. Ele é o cordeiro que vai ser imolado. Ele reconheceu, esse é o Cordeiro de Deus. E não poder falar, que tira o pecado do mundo. O Egito não saiu do coração daqueles hebreus, mas o mundo saiu do nosso coração. Nós estamos no mundo, mas o nosso coração não vive conforme o mundo vive. Porque Cristo, Ele nos fez livres do pecado. Vivemos em ambiente muito difícil. Tropeçamos em nós mesmos. Falhamos muitas vezes, mas confessamos uma coisa, o Espírito de Deus em nós nos capacita a acreditar que vale a pena continuar e que existe uma pátria, existe um lugar nos esperando com Deus. E tudo isso que Jesus prometeu é real, virá, e nós aguardamos. Pode vir a qualquer momento de forma coletiva, ou pode vir individualmente, e certamente virá. Ou coletivo ou individualmente, virá. E nós então seremos completamente libertos de toda a estrutura do mal que aqui habita. Esse é o Cordeiro verdadeiro pascal. Cordeiro pascal. Jesus Cristo. Ele foi sacrificado, sabe quando? Exatamente num dia de Páscoa. Era a festa da Páscoa quando Jesus foi sacrificado. Ele se fez Páscoa por nós. Cristo é a nossa Páscoa. Instituiu a Santa Ceia. Agora, uma nova modalidade de sacramento vai aparecer. Agora é nós participarmos da sua natureza, estando aqui ainda. E ele falou pegando o pão, isso é o meu corpo. E deu para eles. Não é que o corpo dele passou para o pão. Esse é o meu corpo. Ele vai ser partido por vós na cruz. Pegou o cálice e falou, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Tome dele, beba. Isso é meu sangue. E assim, irmão, nós participamos do sangue e do corpo de Jesus Cristo. João anunciava isso. Chegou o Cordeiro que vai tirar o ser humano da mão desse faraó. Hein? E não murmuremos, irmãos, aqueles hebreus queriam voltar. Queriam voltar para a terra do Egito, para a escravidão. Reclamaram com Moisés. Chegou um ponto tal, irmãos, que Deus falou com Moisés, eu vou destruir esse povo todo, vou te dar um povo melhor. Mas Moisés ele tinha um comportamento que lembrava o comportamento de Jesus. Ele falou, não faz isso não destrua esse povo. Porque também eles vão falar que o Senhor não conseguiu tirar a gente do Egito, conduzir até a Terra Santa. Moisés, numa loucura de amor, chegou a falar, se tu tira esse povo, então risca meu nome do livro. Eu não vou riscar seu nome. Eu risco meu nome do livro, é os que pecarem. É esses que eu risco. E Moisés defendeu aquele povo. Interferiu a favor deles. É isso que Jesus Cristo faz a nosso respeito, a respeito da igreja.
Quantas vezes nós falhamos, erramos, merecemos castigo. Jesus intercede, espere, calma, não faz nada, espere um pouco. Dá um tempo que ele vai melhorar. Espera que ela vai melhorar, ela vai recobrar suas forças. Ela não vai continuar andando desse jeito, ela vai se arrepender. Deus, nós e Cristo intercedendo por nós. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esse é aquele que te transformou. Esse é aquele que escreveu o teu nome no livro da vida. E escreveu a lei dele dentro do teu coração e na tua mente a sua santa palavra. É que te fez capaz de acreditar no mundo novo. Te fez acreditar na eternidade, porque as pessoas vivem mergulhadas em escuridão. Corre atrás do vento, vive como se nunca fosse morrer. E morre como qualquer animal. Vive a vida inteira como se nada fosse acontecer. E vai acontecendo todos os dias. Viver é coisa séria. Nós temos que prestar conta da vida que nos foi emprestada. Ninguém conquistou vida. A vida nos foi dada como um dádiva. Ao terminar sua passagem por aqui, vamos fazer agora as prestações de conta. O que você fez com sua vida que eu te emprestei? E bem-aventurado é aquele que, batizado com o Espírito Santo, não torna atrás. Não extingue o Espírito, não desiste da fé, não nega o Senhor, porque ele fala, se você me negar, olha o que ele fala, irmão, eu também te negarei. Se você me confessar, eu te confessarei. E ele vem confessando a cada um de nós perante o Pai. Essa é a proposta. João anunciava essas coisas bonitas, essas coisas maravilhosas, e falava, eu sei que é ele porque eu tive uma palavra, o Espírito Santo falou comigo. Olha o que ele fala. Este é aquele do qual disse, após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Foi o sinal que Deus deu para ele. Quando você vê o Espírito Santo descer sobre alguém na forma de uma pomba, esse tal é o Messias. E ele viu isso acontecer com Jesus. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Você testifica que Jesus é o Filho de Deus? Você confessa que ele é o seu bispo, seu pastor, seu amigo, o seu ajudador? Quem é que pode vencer aquele que Deus ampara? Quem pode destruir a fé daquele que Deus está protegendo? A proteção de Deus sobre nós, irmão, ela vence todas as forças do mal. Essa é a proposta da palavra conosco. Por isso que a igreja caminha até hoje. De outra forma, não teria mais ninguém aqui crente, não. Quantas guerras se levantaram? Irmãos, em Roma, foram um cristão julgado na arena. Eu vi aqui, numa região do Oriente, onde julgavam crente na arena. Julgavam feras, matavam. Os crentes eram julgados, as feras matavam um após o outro, com mãe, criança, matava todo mundo. E por que esse ódio todo não conseguiu apagar? Porque a fé é imortal. A fé torna um homem comum num valente, uma mulher numa valente. Quem tem Jesus Cristo e foi batizado com o Espírito Santo, pode passar o que for. Esse vendaval que vem, ele vem e vai. Mas não arranca a árvore que Cristo plantou. Tudo que Deus faz conosco, irmãos, é para a vida eterna. Ele vem trabalhando na transformação nossa. E nós temos que atravessar dificuldades aqui, tempos difíceis, momentos que não são fáceis de atravessar. A vida espiritual não é uma fantasia. Não tem aqui sucesso de todo mundo, não. É com problema, é com derrota, com perda, com doença, desemprego, cansaço, noite mal dormida. Não tem problema. Está tudo dentro daquilo que foi combinado. Ele falou, no mundo vocês vão ter aflições. Vocês vão ter aflições. Mas olha, eu venci o mundo. E vocês vão vencer também. Essa é a palavra que está empenhada conosco.
João anunciava e não queria para ele discípulo, hein? O ser humano tem essa mania de querer seguidores, né? João não. João, quando Jesus passou, falou para os discípulos que estavam com ele: ó, ele é o Messias. Vai lá, ele que tem a vida, eu não tenho. A palavra está com ele, não está comigo. Eles foram atrás de Jesus. O que vocês estão procurando? Traduzido quer dizer, mestre, voltando-se vendo que eles o seguiam, disse: que buscais? E eles disseram: Rabi, onde moras? Bem, tem um que falou assim: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas para esse aqui falou assim: vem ver onde eu moro. E ali acomodou-se então um relacionamento espiritual muito agradável. Começou o Senhor Jesus a estabelecer convívio com ele, conversar, ensinar. E ali ele foi até a casa onde Jesus morava. Mas com você aconteceu diferente. Jesus veio até a casa onde você mora. Dentro do seu coração, ele fez aí a morada dele. Bem-aventurado é aquele e aquela que nunca permite que o Espírito Santo se tristeça dentro dele. E tem esperança dessa bendita palavra que anuncia um tempo novo para a igreja. Um tempo onde nós seremos todos colocados num ambiente de paz. Felipe e esses irmãos aqui, que a hora passou, mas interessante, né? Natanael. Esse diálogo que me chama muita atenção. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vocês percebem a origem de Jesus? Morou numa cidadezinha muito simplesinha. Não tinha sobrenome famoso. Não tinha estudo, não frequentou sinagoga judaica, não tinha parente importante, não tinha discípulo famoso. Todos os discípulos dele eram pescadores, cobradores de impostos, homens que não tinham valor nenhum. Ele mesmo era um homem desconhecido, até os sinais deles aparecerem. E veio de uma cidadezinha michuruca lá, Nazaré. Assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem cá, vem ver. Quando ele chegou perto, Jesus falou com ele: eu vi. Olha que interessante isso aqui. Vem ver, disse: eis aqui. Antes eu falei com ele antes. Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não tem engano no coração dele. Sabe por quê? Jesus já tinha lido o coração de Natanael. Ele leu dele, leu o meu e leu o seu também. Ninguém engana ele. O inimigo não consegue ler o que está dentro do nosso coração. Mas Jesus Cristo leu o coração de todos. Até o coração do inimigo está patente aos olhos do Senhor. O Senhor muitas vezes mostrou a capacidade que ele tem. Nosso inimigo tem limites, mas o Senhor não. Eis aqui um israelita que eu não vejo engano no coração dele. Oxalá que ele pudesse hoje olhar aqui nessa igreja e com todos que estão assistindo e falar: eu olhei seu coração, eu não vi engano nele. Como seria bom se nós ouvíssemos isso. Bom seria que nenhum de nós tivesse engano no coração. Falou para Natanael. Falou: mas de onde o senhor me conhece? Para afirmar isso de mim? Olha, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. O senhor é profeta mesmo. O senhor é o Messias. Já o coração dele já estava limpo. Coração bom, já reconheceu o Senhor. Pessoal, olha, vocês vão ver daqui para frente o céu aberto e os anjos vão descer por sobre a cabeça do Filho do Homem. Você lembra Jacó quando foi fugir de seu irmão? Ele deitou a cabeça numa pedra e viu uma escada que a base tocava ao chão e a parte de cima tocava o céu. E de si subia anjo. E ele falou: que lugar terrível. Esse lugar, casa de Deus. E pegou a pedra e jogou azeite em cima dela, ungiu a pedra, que é a pedra que deu essa visão.
Essa pedra é Jesus mesmo. Ele é que dá visões. Ele que liga o céu com a terra. E ele viu anjos subindo e descendo. E esses homens viram. Até na partida, até na ressurreição. Quando as mulheres foram lá no sepulcro, encontraram 2 varões. Essa pedra é uma pedra redonda que eles põem numa vala cortada em rocha. E a pedra é mexida para rolar. Ela roda e cai numa parte mais profunda, ela encaixa ali e é um peso enorme. Um ser humano não tira, precisa de muitos homens para tirar. Quando elas foram de manhã cedo lá, cadê? A pedra não estava lá mais. E 2 varões falaram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Os anjos começaram a aparecer. E aparece até hoje para trabalhar em favor da igreja. O Senhor é o teu pastor e nada há de te faltar. Vai te levar por verdes pastos, vai te conduzir a fontes de águas tranquilas. Ouça Ele, medite na palavra. Seja feliz por ter sido encontrada nesse mundo perdido, onde as pessoas têm a ilusão de viver uma vida de prazeres e deleite, estão se alimentando do próprio veneno. Tudo daqui a pouco vai terminar muito mal. Vai terminar mal demais. Essa festa que o mundo vive aí, vai terminar mal. Mas o seu choro vai terminar bem. Seu sofrimento vai terminar bem. A tentação que te acomete vai terminar bem, porque você vai vencê-la em nome do Senhor Jesus. E ao final, o que vale a pena? O que o ser humano pode levar daqui? O que o capitão de indústria, o bilionário, o trilionário, o pobre pode levar? Se puser uma roupa nele, leva a roupa à sepultura. Se não puser, também não faz diferença, porque depois tudo é pó. Tudo é pó. Tudo não passa de pó. Mas entre o pó e o Espírito, aqui tem um segredo, porque aqueles que andaram com Cristo, quando o pó vai voltar para o pó, o Espírito torna a Deus que o deu. Esse é o momento feliz da nossa história. Eu confesso, eu não sou ninguém, mas Ele é tudo. Eu não sou luz, mas Ele é luz. Eu não sou ninguém, eu sou apenas a voz. Eu só falo o que Ele manda. Eu só anuncio o que Ele fala comigo. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Anunciamos aquilo que é do céu para salvação. Nós queremos entrar no céu. Esse é o nosso objetivo. Aqueles que não nos entendem, não tem problema. Nosso assunto é salvação e vida eterna. Essa é a proposta que está centrado dentro de nossas pregações, do nosso propósito de vida. Viver com Deus na eternidade. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração.